Olá, ouvinte! Olá, turma! Sou Júlia e a partir de agora a gente vai embarcar na mais nova aventura da Juventude Estudantil Jacuipense. É o Pod Jovem que estamos estreando para você. É isso aí, Júlia. Aqui quem fala é Maria Clara e estaremos juntos nessa edição de estreia do Pod Jovem, que traz um papo super importante sobre a cultura da paz nas escolas e na sociedade, como um todo. Antes de começar esse papo, vamos ouvir a saudação do diretor do Colégio Maria da Guimar, professor Jusemar da Costa. Fala aí, Dedéu! Olá, galera! Prazer enorme estar aqui com vocês nessa mais nova ação da nossa unidade escolar, que é esse podcast. E para a gente estar fazendo um trabalho em prol da cultura de paz é algo grandioso. E a nossa escola sempre preza por isso. E principalmente quando isso vem da nossa juventude, da nossa galera massa, porque essa galera do Dagmar é a galera estourada. Então, vamos seguir, vamos para frente que tem novidades por aí. Muito bem, e para bater esse super papo de estreia conosco, já está aqui o jovem advogado Abraão Carneiro, que a gente convidou especialmente para darmos o pontapé inicial do Pod Jovem. Bacharel em Direito pela UNEB, especialista em Gestão Pública pela UFBA e em Direito Imobiliário pela UERJ. Advogado civil e consumidor, exerce temporariamente a função de juiz leigo na comarca de Conceição do Coité, Bahia. Essa expressão Cultura da Paz tem a ver com um movimento iniciado em 1999 pela Unesco. E esse movimento se empenha para prevenir situações que ameaçam a paz e a segurança, de acordo com o portal InfoJovem. Exatamente, Clara. A discriminação, a intolerância, a ausência de direitos, a exclusão, a pobreza, a degradação ambiental, tudo isso não favorece a cultura de paz. Bem-vindo, Abraão. Tudo bem? Tudo bem, Clara? Tudo bem, Júlia? É um prazer estar aqui presente no primeiro podcast realizado pela comunidade dos estudantes do Dagmar. Eu, como ex-aluno do colégio, sinto honrado de estar aqui de volta nessa instituição que fez parte de minha formação pessoal, acadêmica e cidadã. Você acredita que nossa sociedade poderia ser mais pacífica? E se sim, o que fazer para a gente alcançar essa harmonia tão sonhada? Essa ideia de sociedade mais pacífica é preciso tomar cuidado com o que se pretende como sociedade pacífica. Porque, na realidade, o conflito é inerente a qualquer ser humano. O ser humano ele tem desejos que muitas vezes não é atendido, seja por questões de fato, seja pelas outras pessoas. Isso cria uma pretensão resistida, que é aquele desejo não concluído. Nesse sentido, quando você exterioriza essa manifestação, esse inconformismo, é que nasce o conflito. Então, a questão da sociedade mais pacífica é a forma como você vai dar o tratamento ao conflito. Por exemplo, um exemplo claro aqui é de um pai que tem 2 filhas e essas meninas estavam brigando por uma única laranja. E essas meninas chegam para os pais e começa aquela briga de criança, sabe? Não, meu pai, essa laranja é minha porque eu vi primeiro, fulana sempre quer o que é meu, o senhor vai dar sempre razão a ela. E aí o pai aborreceu com aquilo, pegou a laranja e cortou ao meio, deu metade para cada uma. O que era raiva, conflito, ele percebeu que no semblante das meninas mudou para desapontamento. E aí ele perguntou, por que então vocês estão inconformados? Aí esse irmão respondeu, não, meu pai, eu queria só a polpa da laranja para fazer um suco. E eu queria a casca da laranja para raspar e fazer uma cobertura em cima do bolo. Ou seja, havia um conflito, mas foi mal manifestado e que poderia ser convergente. Todo mundo poderia ter tomado um suco de laranja com um pedaço de bolo recheado. Nesse sentido, o que se entende por cultura da paz, que é trazida pela Unesco, é no sentido não de um mundo como se fosse um paraíso, de anjinhos tocando harpas, mas no sentido de você administrar bem esses conflitos. De que maneira você externaliza esse inconformismo e de que modo você trabalha com eles. É nesse sentido aí. Como você vê essa triste onda de ataques às escolas no Brasil e no mundo? E qual é a melhor maneira de enfrentar e prevenir o que está acontecendo? A gente vê com estarrecimento esse tipo de notícia. O primeiro impacto que causa é de pânico, pavor, medo nos estudantes, nos professores, nas famílias, diante de notícias dessas.
Mas assim, a resposta que é dada, ela é a pior possível. Ela é uma resposta através do sistema penal, do modelo policial, em que você aumenta a vigilância, você aumenta o medo, você aumenta a fiscalização. E esse sistema ele já é inadequado para quem é adulto, porque o direito penal ele é a última razão a ser adotada. No caso das escolas, os estudantes ainda estão numa fase de formação. Não é esse tipo de ambiente que é para ser disponibilizado aos estudantes. Você toma, por exemplo, aqui o próprio colégio da Guimarães. A princípio não havia muros, aí depois fez meio muro, depois fez uma grade, depois fez uma portaria, aí o porteiro ficava lá na entrada, depois agora já está mais aqui à frente. Todas as janelas agora tem grade, algumas salas também com 2, 3 cadeados, então já dá um clima pesado a um ambiente que era para ser mais leve e descontraído. Então, quando você adota esse tipo de política de penal, você busca o sistema de vigiar e punir. Então você procura inimigos. Como assim? Você começa a ver no seu colega uma ameaça. Poxa, fulano tem um comportamento muito estranho, ele está começando a se comportar diferente. Será que ele não pode ser uma ameaça? Então, em vez de você criar um laço de solidariedade, de empatia, de respeito, você cria um estado de medo perene. Então, qual a alternativa para isso que eu imagino? Isso pode ser tomado desde medidas simples, por exemplo, nas escolas. Hoje em dia está muito em voga essa questão de competição, de Olimpíada de Matemática, de História, Português, Química, competição de esportes, até de concurso de beleza entre colégios. Então, assim, é sempre esse clima de competição, eu tenho que passar na frente, é impossível você fazer um trabalho em conjunto, é possível você enxergar no outro alguém semelhante, porque às vezes a gente tem aquela impressão de que alguém é muito diferente. Mas quando a gente começa a conviver com elas, a gente vê que tem muitos pontos semelhantes. Então, pode adotar desde medidas simples, por exemplo, o professor impedir que sempre se formem as mesmas duplas para fazer uma prova, evitar panelinhas para fazer grupos, criar projetos mais solidários, por exemplo, você fazer uma horta comunitária e depois você levar para a comunidade carente, fazer um relatório, conversar com pessoas, entender pessoas, porque quando você trabalha conflitos, é muito mais não só externalizar o que está insatisfeito, mas também entender e ouvir. A questão da escuta ativa com o semelhante. Eu acho que a proposta é diferente. E para casos mais graves, poderia ter um suporte psicológico dentro da própria escola. Talvez questão financeira não seja possível, mas uma questão de convênio para ter um profissional volante entre os colégios ou até no serviço público do SUS para dar suporte. Agora, o sistema penal, de forma alguma, eu acredito que seja o modelo a ser adotado. E assim, é medida urgente, é o que a gente espera assim de imediato, uma porta giratória, transformar a escola parecendo uma penitenciária, uma agência bancária, uma coisa assim, segurança complexa, mas que não tem nada a ver com o processo de formação do estudante, é o que eu penso. Tem surgido muita gente que acredita realmente que, armando a população, a violência diminui. Você concorda com isso e por quê? Tem que tomar cuidado com esse tipo de pergunta. Por quê? No último governo, houve uma flexibilização no porte e no posse da arma. E, por outro lado, estatísticas apontam que houve uma diminuição do índice de homicídios, regressando para índice próximo da década de 2000. Nesse sentido, daria para confirmar a hipótese de que a flexibilização das armas diminui a violência? A princípio, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação. É uma hipótese, e como toda hipótese, ela tem que ser testada e comprovada. O que houve, na verdade, entre os especialistas, o consenso nas universidades, é que houve dois fenômenos. O primeiro foi que houve um aumento da violência doméstica decorrente dessa flexibilização, e com relação à diminuição de homicídios, tem muito mais a ver com a diminuição da guerra entre facções, a pandemia, que isolou as pessoas, e a diminuição da atividade econômica. Também contribui com isso a mudança da frota do tráfico do Sudeste para o Nordeste e também a medida do ex-ministro Sérgio Moro, que isolou líderes de facções, mas assim, medidas cosméticas que não se visualiza a longo prazo. Então, assim, o consenso que tem na academia é que não há essa correlação entre aumento de armas e diminuição da violência. Pelo contrário, a pessoa vai manifestar seu conflito de uma forma inadequada. Aumenta casos de acidentes domésticos, crianças,
feminicídios, mesmo assalto, porque o bandido vem com elemento surpresa e você vai agir no calor da emoção. Muitas das vezes você não vai saber como vai se comportar. Pode dar certo, pode não. E também não é a forma adequada de se resolver por meio da própria força. Outra coisa que a gente ouve muito ultimamente é que os jovens estariam tendo direitos demais e por isso ficam preguiçosos, se envolvem com coisas ruins. Qual é a sua opinião sobre essa ideia? Discordo. É uma visão estereotipada a respeito dos jovens, onde cada jovem é um universo próprio, é diferente. Assim, quando fala que eles são preguiçosos e se envolvem em coisas ruins, eu acredito que está se tratando de drogas e de violência. Primeiro, com relação às drogas, há milênios a humanidade convive com drogas ilícitas e quem é melhor para explicar isso é a antropologia, a sociologia, a medicina, a psiquiatria, a neurociência, o porquê das pessoas se envolverem com esse tipo de substâncias. Para fuga da realidade, para diversão, por poder, seja lá qual motivo for. E esses profissionais que vai formar lá políticas públicas visando solucionar esse tipo de problema. Quando se trata de drogas, há vários tipos de drogas e há diversas políticas. Muitas deram certas, outras erradas. Se a gente lembrar da política do maço de cigarro contra as grandes produtoras, Marlboro, Derby, foi uma política que deu certo. Já o consumo de álcool tem tido aumento nos últimos anos, principalmente no público feminino, que consumia bem menos. Tem a questão da maconha, da liberação, que a princípio o debate começa pela questão medicinal e a tendência é que isso puxe o nó para que se libere. Tem a questão também de drogas mais pesadas, de vício muito rápido, que deteriora o corpo de forma veloz, a questão da cracolândia. Então, assim, múltiplos pontos que tem que ser tratado. Com relação à criminalidade juvenil, a criminologia aponta que há várias instâncias para auxiliar o jovem a não entrar no mundo do crime, vamos dizer assim. Tem a família, tem a religião, tem a educação, tem a convivência, tem questões de ordem psicológicas que você tem um tratamento específico, por exemplo, os deficientes mentais que não têm compreensão do seu próprio domínio, eles não são punidos. Os psicopatas também precisam ter um tratamento diferenciado. Então, esse é um ponto muito complexo, é uma forma meio de generalizar jovens, que é muito comum. Toda geração de jovem, no seu momento da sua vida, já ouviu duas frases: o jovem não quer nada com a hora do Brasil e o jovem é o futuro do Brasil. Então é clichê, não é uma sentença cravada. Você também é um jovem de família simples, que se dedicou aos estudos em Riachão de Jacuípe, mas talvez numa condição um pouco menos difícil, por não ser nem negro, nem mestiço, nem se enquadrar em situações de extrema pobreza. Quais foram as dificuldades que teve que vencer até se tornar advogado? E qual a mensagem que você envia especialmente aos jovens pobres, negros e mestiços da nossa cidade e região, que também buscam seu lugar ao sol? No meu atual estágio da vida, eu não tenho condições de dar lição de coach para quem quer conseguir seu lugar ao sol, absolutamente. Ainda estou no começo da carreira. Mas assim, pelo contexto da pergunta, deu mais ou menos para entender a orientação a ser dada. Como se trata de uma escola pública, muitos de nossos colegas, vou colocar assim, que também faço parte da comunidade, vão ser beneficiados por bolsas, por cotas, por bolsa de permanência, bolsa de iniciação científica, residência universitária, uma série de infraestrutura para que mantenha o estudante lá. O ponto que eu aconselho é não se desanimar. Se bater o cansaço, descanse, que é a regra básica, não é desistir, é descansar. E nunca desconfiar de sua potencialidade porque é cotista ou recebeu algum auxílio. Nada disso, é porque a gente vive num contexto de escassez e a disputa pelos espaços acaba ficando muito reduzida. As pesquisas apontam que não há diferença entre o estudante cotista e o estudante de ampla concorrência. Então eu digo assim, se oriente pela função social que vocês vão exercer na vida. Se forem para a universidade, pense da seguinte maneira: de que maneira a minha pesquisa vai contribuir para melhorar, de uma forma, pode ser o mais simples que for, para uma leitura crítica de minha realidade, para uma inovação social, de que modo eu vou participar de um grupo de extensão que pode ajudar a comunidade, seja da minha de origem, seja onde eu estou instalado, de que modo minha carreira vai ter um impacto social. É esse o foco mais importante, não é a formação de alta qualidade.
Também, mas é também o lado social que todo estudante tem na missão. Assim, quando você faz um itinerário no ensino público, você fica, pelo menos eu fico com 2 sentimentos, de uma gratidão eterna, e o segundo que é sempre aquele dever, aquela obrigação, poxa, como é que eu posso estar sempre contribuindo, claro, de uma maneira simples, humilde, dentro das limitações próprias de cada um, mas é nesse caminho. Bateu cansaço, vontade de desistir, descanse. Bom, conversamos nessa edição com o jovem advogado Abraão Carneiro sobre cultura de paz e vimos a importância da garantia de direitos e das soluções dialogadas para resolver toda espécie de conflito e promover a harmonia desejada ao nosso redor. Isso tudo depende de nós. Muito obrigada, doutor Abraão. Boa sorte na sua carreira. Obrigado, foi uma grande honra ter participado desse podcast. Desejo muita sorte, que novos episódios sejam melhores, mais frutíferos e possa frutificar o ponto de vista crítico dos alunos. O Pod Jovem vai ficando por aqui. Nosso podcast é uma iniciativa que resulta na parceria entre o Colégio Maria Dagmar Miranda e o Ponto de Leitura, que é um coletivo da sociedade civil jacuipense para promover a leitura de livros e do mundo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nosso conteúdo feito com muito carinho para você. Até mais!